Pessoal, continuando o 16.10 agora, nas aulas passadas a gente estava falando a respeito de interferência de ondas, só que ondas viajando em sentidos contrários, que era a onda se propagando numa corda, por exemplo, numa corda de violão. Então uma onda ia e outra vinha e se interferiam e formavam os harmônicos. Agora a gente vai considerar uma situação um pouco mais difícil da gente ver na natureza, que é a interferência de ondas de mesma amplitude e mesmo comprimento se propagando no mesmo sentido, né? Mais difícil de ver no caso de ondas de uma corda, né? Ao longo de uma corda esticada. E elas interferem para produzir uma onda resultante senoidal que se propaga naquele mesmo sentido, tá? Então agora a gente vai escrever as duas equações. A primeira equação é aquela clássica, y1, ym seno de kx menos ômega t. Perceba que aqui recebe sinal de menos. E o y2 é ym seno de kx menos ômega t, mesmo sinal, perceba, por isso estão no mesmo sentido. Quando a gente fez o caso anterior, uma era positiva e outra era negativa, e eram exatamente iguais. Essa não, ó, ela está defasada, tem uma diferença de fase, né? Se tem uma diferença de fase, elas podem sofrer interferência em diferentes pontos, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, ó, essas ondas têm igual o mesmo ômega, né, que é a frequência angular, a mesma frequência, o mesmo número de onda, o mesmo YM, e deslocando-se para o sentido positivo do eixo X. Então, está se deslocando para a direita, tá? Com a mesma velocidade, diferindo apenas desse ângulo φ, que é o ângulo de fase. Então, se a gente soma as duas, a gente vai ter y' é igual a ym seno de kx menos ômega t, ym seno de kx menos ômega t mais φ. E aqui a gente vai ter que aplicar, né, uma simplificação trigonométrica, que é essa aqui, ó, seno de alfa mais seno de beta, porque a gente tem dois senos. Seno de alfa mais seno de beta é 2 seno de meio, seno de alfa mais beta, cosseno de alfa menos beta, tá? Então, se a gente chamar isso aqui de alfa e chamar isso aqui de beta, você pode jogar aí e fazer essas continhas, simplificar para a gente chegar a essa expressão. Então, olha só como é que está essa expressão aqui. É 2ym cosseno de meio de φ, que representa o termo de amplitude, e seno de kx menos ômega t mais φ é o termo oscilatório, tá? Então, a gente fica com uma equação um pouquinho mais complexa, né, quando a gente olha, tá? Porém, o que importa são as interferências, e isso não vai ser tão complicado da gente trabalhar. Ó, a seguir alguns exemplos dessas interferências de duas ondas. Então, perceba aqui, ó, a primeira, a gente tem as duas casadas quando o φ é igual a zero, ou seja, as duas ondas são exatamente iguais. Então, o que acontece? Ó, quando elas se juntam, a amplitude se soma. Ó. Aqui a gente tem a amplitude ym1 mais ym da segunda, se somou por completo. Aqui ó, a gente tem a situação π igual a π, elas estão defasadas de 180 graus. Então perceba que uma onda, ela vai matar a outra onda e vai desaparecer a onda resultante. Tá? Aqui é o φ igual a 2/3 de π. Então, elas estão um pouquinho defasadas uma da outra. Então, vai ter uma redução, ó, diminuiu aqui a amplitude resultante. Tá? Ficou uma amplitude menor em relação às duas que a gente tinha anteriormente. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem nessas interferências em mesmo sentido é isso. Tá? Normalmente, eu nem cobro esse tipo de interferência em avaliações, porque elas não são tão comuns e nem tão importantes para o nosso estudo. Mas é importante saber que existe esse tipo de interferência em cordas também. Então, na próxima aula, a gente resolve um exemplo disso.